nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. São Mateus capítulo 5, versículo 15. Está escrito assim na palavra de Deus: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Vamos ler juntos daqui, com voz alta, vamos lá? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Amém. Senhor, que a tua luz reflita em nós e que nós possamos passar esta luz adiante. Não somos nada sem o Senhor. Nem sequer temos fé se o Senhor não estiver em nós para produzir esta fé. Por isso, Paulo disse que a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Pai, estamos aguardando em Ti, dependendo do Senhor. Não temos conhecimento próprio, nem sabedoria própria. Por isso, dependemos da Tua ajuda num momento como este. E pedimos que a unção da Tua palavra, o Espírito Santo que a produz, que possa descer entre nós e ungir nossos lábios e nossos ouvidos, para que possamos ser recompensados com a presença viva do Deus vivente, que possa produzir em nós uma nova natureza, novos pensamentos, novos desejos, desejo de fazer o que é correto. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Podem sentar. Breve virá, Jesus em breve virá. Bem, meus amigos, neste culto nós vamos aprender um pouquinho sobre esta primeira parábola contada por Jesus. E como não poderia deixar de ser, como não poderia ser diferente, nós vamos voltar um pouquinho no culto anterior que nós tivemos, onde falamos sobre o sal da terra e a luz do mundo, e nós aprendemos ali que Jesus disse que se o sal se tornar insípido, ele perde o sabor, perde o seu valor, e para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Jesus estava nos dizendo que você não deve perder o entusiasmo a respeito da palavra. Como o vinho, por isso que a Bíblia diz, não danifique o azeite e o vinho. E o profeta do Senhor nos ensina que o azeite representa o Espírito Santo e o vinho representa o estímulo da revelação. Veja, por isso não pode ser danificado. Então, são crentes, homens e mulheres, que sempre estão estimulados pela revelação que o próprio Deus tem nos entregue nesse tempo final. E logo em seguida, Jesus fala sobre a candeia. Primeiro diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal não pode se tornar insípido, você não pode perder o seu sabor, o seu entusiasmo pela verdade. Caso contrário, você é o único sal que o mundo tem. Sem você, o resto você já sabe, está tudo podre. Você é o sal que Deus tem na terra para que a varejeira, a mosca, a podridão não tome conta de tudo. Por outro lado, você é a luz do mundo. O próprio Jesus disse, eu sou a luz. Depois disse, vós sois a luz. Em outras palavras, vocês serão o meu reflexo aí na terra. E ele disse, você não pode cobrir esta luz. Você não pode cobrir esta luz, porque você é a única luz que o mundo tem. As pessoas, aqueles que hão de ver a verdade, que hão de seguir a verdade, elas não têm a quem recorrer
a não ser a nós, a não ser aqueles a quem a verdade tem se manifesto. Você viu a verdade se manifestou a você. Todas as pessoas da terra não têm aonde buscar a verdade, a não ser naqueles que estão no Deus da verdade. Então, se você esconder isto, você está impedindo as pessoas de ver a luz divina. E essa luz divina, Deus não pode brilhar de forma nenhuma, a não ser através de seus filhos, daqueles que já viram, daqueles que já crerão. Aí você aprendeu que Deus não tem aqui na terra outras mãos a não ser as minhas e as tuas, outros olhos a não ser os meus e os teus. E nós aprendemos também que a palavra lâmpada ou lamparina, quando ele disse assim: alumie vossa luz diante dos homens, você aprendeu que a palavra grega para alumiar é lâmpado, de onde nós temos então lâmpada, lampo. Daí você tem lâmpada ou lamparina. Veja, isso quer dizer resplandecer. A palavra lampo, de onde se traduziu para lâmpada e lamparina, quer dizer resplandecer, ou um reflexo, ou radiar de uma forma brilhante. Então isso não pode ser apagado. E o pavio que pega a fuligem, Deus, Ele prometeu em sua palavra: eu não apago o pavio que fumega. Ele não vai apagar o pavio que fumega. Então você que como um pavio ainda está brilhando, ainda está representando a verdade, você tem que sempre estar podando, tirando a fuligem de si próprio, de sua cabeça, de seus pensamentos, de sua mente, para que você possa sempre estar produzindo esta luz. E esta luz não é outra coisa a não ser a crença, a fé, a convicção, a certeza, o conhecimento do verdadeiro Deus, da verdadeira palavra que tem sido revelada em nossos dias. Então nós vemos a Jesus trazendo em cena estas coisas como uma advertência para as pessoas, dizendo: então resplandeça, vocês estão sendo observados. E vocês são observadores da palavra. E como observadores da palavra, você não pode ser passivo. Observa as palavras de Jesus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Você sabe que você não tem luz própria, porque você já aprendeu que você, como igreja, representa a lua, ou a lua representa a igreja. Cristo é representado pelo sol. A lua não tem luz própria. Ela é como um espelho. A lua é um reflexo da luz do sol. O sol brilha, o sol tem luz própria. A lua não. Ela simplesmente capta a luz do sol e transmite para a terra. Assim está a igreja, sempre virada, seu lado virado para o sol, virado para Cristo, a palavra. E aí o mundo pode ver em você o reflexo de Cristo. Por isso aí vem as cartas lidas diante dos homens, o bom cheiro de Cristo e todas estas coisas. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, para que você resplandeça a luz diante dos homens, você não pode simplesmente ser ouvinte da palavra. É o que São Tiago nos ensina. Por isso vocês vão perceber que as parábolas de Jesus, ela mexe com toda a Escritura, e você vai ter que acompanhar isto com bastante calma. Em Tiago, no capítulo 1, vamos ver aqui. Vocês já, alguns irmãos que conhecem essa escritura, já sabem do que estamos referindo. Mas no versículo 22 de Tiago 1 está escrito: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Porque muitas pessoas são bons ouvintes. Eles ouvem, escutam, sempre estão escutando. Mas Paulo já disse que tem aqueles que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Quer dizer, é um aprendizado que não muda de fase para dizer: já sei essa parte, quero mais outra, não é? Eu já tenho aqui o aval, já foi dado visto que eu acertei nisto aqui. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, só ouvindo, achando bonito, mas sem praticar aquilo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. E foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Então você já aprendeu isto em cultos anteriores sobre as parábolas, quando Jesus diz: aquele que tem,
Aquele que não tem, aquilo que parece ter, lhe será tomado e dado a quem tem. Você aprendeu que a palavra ali tem foi traduzido de uma forma que não deveria ter sido, porque corresponde sobre o caráter da pessoa. Aquele que tem a capacidade de ouvir, absorver, não ser apenas ouvinte, mas cumpridores. Este pode levar adiante como um eco. Eles podem reproduzir o eco das palavras de Jesus em sua própria vida. E ele leva a verdade adiante. Então, como o irmão Branham disse, se ele somente, ele está falando de uma forma em geral, e vamos nos incluir nesse meio agora, se eles somente o veem na era passada, veja, então não há esperança para a igreja. Depois, ele disse, a igreja deve vê-lo no tempo presente. E ele citou, porque é impossível para aqueles que se iluminaram uma vez e não seguiram com a verdade, assim quando a veem passar, eles estão mortos, já foram. Simplesmente eles não seguem a luz da verdade. E assim quando também ele disse, todo o Novo Testamento fala desta hora, você pode ver Jesus Cristo, ele veio dizendo as mesmas coisas. E foram estas as palavras dele. Olhe, as palavras de Cristo. Vocês são a palavra de Deus. Você diz, quando foi que Jesus disse isso? Exatamente quando ele pregou a primeira parábola e disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ele estava dizendo, vocês são a palavra de Deus. Por isso que ela teria que ser escrita não mais em tábuas de pedra, como a lei de Moisés, mas agora nas tábuas de carne dos nossos corações. Por isso que aprendemos em outros cultos sobre as parábolas, que Jesus prometeu nos dar um novo coração, que seria uma nova compreensão sobre a verdade. Veja só, vocês são a palavra de Deus que muitas pessoas neste mundo vão tropeçar. Como aqueles que não vão crer, como aqueles que vão rejeitar, É exatamente quando ele se encontrar com você. É exatamente quando eles encontrar com você, que é um que faz eco da verdade. Sabe o que é um eco? Você chega em cima de um morro e grita, fulano, e aquilo repete, fulano. É assim que nós somos. Um eco das palavras de Jesus, de 2000 anos atrás. E o que Jesus era? Ele veio fazer eco às palavras do Pai. Por isso que ele disse, a doutrina que eu vos ensino não é minha. O que eu vos ensinei, eu aprendi com meu Pai. Então ele estava apenas repetindo as palavras do Pai. E aquele que não tiver capacidade de repetir a mesma coisa, a mesma verdade, seguir adiante mostrando a mesma luz, de tempos passados, daquela época, a mesma luz continua. Aqueles que não tiver capacidade de levar isso adiante, Jesus disse, se tornou insípido, para nada presta. Até aquilo que tem lhe será tirado e dado a quem tem, dado para quem tem capacidade de seguir adiante. Então você vai aprender um pouquinho disso quando chegarmos também nos talentos. Vocês já vão se preparando para estas coisas. Então observe as palavras de Jesus. Vocês são a palavra de Deus. Porque ele disse, eu sou a luz, vós sois agora a luz do mundo. Então vocês são a palavra de Deus, que muitas pessoas vão tropeçar nela. E vocês são a palavra de Deus, que muitos vão crer quando ver vocês. Por isso que ele diz assim, resplandeça vossas obras, veja, diante dos homens, aliás, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras, e assim glorifique a vosso Pai que está no céu. Então veja a responsabilidade minha, sua, como cristão, como filho de Deus. Mas, meus amigos, se você esconder a luz de Deus debaixo de determinado lugar, agora que nós vamos chegar no versículo que nós lemos, se você esconder a luz de Deus debaixo de um determinado lugar, debaixo de alguma cesta de trigo, de cevada, de fita, de conhecimento, de leitura, de versículo, não importa, de bens, de casa, de propriedade, disto, daquilo, de coisas que você adquiriu, são cestas. Observe, nós não estamos falando aqui propriamente da parábola quando ele falou luz do mundo. Não estamos no culto de hoje falando da parábola sal da terra. Estamos falando agora da cesta. Da parábola da cesta. Mas Jesus contou a parábola da cesta
É desta que estamos falando agora, porque está dentro das primeiras que ele apresentou para as pessoas. Se você esconder a luz debaixo de alguma cesta de medida que seja, então você não pode também ser iluminado, até mesmo por Cristo, porque você colocou uma cesta em cima da luz que você tinha, que você é. E quando você colocou uma cesta daquilo, você está tapando a luz do sol, o sol da justiça, que veio para brilhar sobre você. Então a luz do sol não pode chegar com a sua luz até você, não porque ele não possa, mas simplesmente porque você impediu. Veja bem minhas expressões. Quando ele diz: minha mão não está encolhida para que não possa abençoar, meus ouvidos não estão surdos para que vos não possa ouvir. Então, Senhor, se está aí com mãos estendidas, se está aí com ouvidos prontos para ouvir nossos rogos, por que não estou recebendo? Ele diz: é vossas incredulidade, é vossas maldade, é vossos erros que impede isto. Então, não é que ele não seja capaz de nos atingir com sua luz, é que nós mesmo colocamos uma peneira por cima, ou colocamos uma cesta por cima e dizemos: eu não quero receber esta luz. Eu não quero receber. Não é que você faz isso com suas palavras, é que nós fazemos isso com nossas ações. Com nossas ações, que seria as obras. Veja agora, outra vez: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras. E vendo minhas boas obras, vão dizer: o irmão Domingos é uma pessoa amorosa, bondosa, é bonzinho, o irmão fulano é a melhor pessoa do bairro, é assim? Não, e assim vejam vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Toda honra e toda glória é para Ele. Porque se você faz coisas boas, se você tem obras de justiça, obras cristãs, isso é para a glória de Deus. Mas você, intitulando-se cristão, eu me intitulando de cristão, e minhas obras não são obras de justiça, eu não estou fazendo outra coisa a não ser envergonhando o Evangelho, desfazendo daquilo que eu digo crer. Então, observe isto agora. Se você põe um cesto sobre esta luz, você está impedindo ser iluminado por Cristo, de você ser iluminado. E ao mesmo tempo, porque você prendeu esta luz em você, de iluminar, esclarecer outras pessoas. Outras pessoas. Então observe o que Jesus disse outra vez aqui. Em Mateus 13, aliás, Mateus 5, e o versículo 14. Vocês estão lembrados disto aqui. Aliás, versículo 15: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Bem, mas estamos falando não é de alqueire, mas de cesta. Porque exatamente é esta a tradução. Você tem aí alqueire, na tradução revista e corrigida. Mas nós temos, para poder apresentar isso para vocês, nós temos buscado isto a fundo, mais lá atrás, mais distante, em tempos antigos, em coisas primeiras. Por isso, o que estamos pregando sobre esses assuntos, eu não pregaria sobre isso se eu não tivesse recebido esta compreensão daquilo que Jesus disse, e que William Branham veio esclarecer, e ainda através de um ministério, de um mestre que tem juntado a doutrina, porque o mestre, ele não cria doutrina, ele junta a doutrina do apóstolo e do profeta. O mestre junta aquilo e mostra para as pessoas. Então eu tenho buscado exatamente nisto, em alguém que tem o ofício de mestre, para juntar isso na Bíblia e em todos os sermões do William Branham, para poder apresentar isso para vocês. Então saibam que esta parte que você lê: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Jesus estava se referindo aqui: você não pode colocar esta luz debaixo de uma cesta, ou de um cesto. Na Bíblia, na tradução da linguagem, na nova tradução, Bíblia Sagrada, tradução na linguagem de hoje, foi um presente que o Manuel trouxe para ficar aqui, não é? Para fazermos comparações. Então aqui está este mesmo versículo, de Mateus 5, versículo 15. Ninguém acende uma lamparina. Observe que eu vos falei para vocês antes que a palavra grega lampu foi traduzida para lamparina ou lâmpada, que quer dizer iluminar brilhantemente, refletir, tudo isso.
Tá. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Está assim bem claro na tradução, na linguagem de hoje. E isto foi buscado da tradução original do grego antigo ainda. Então ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Que lamparina Jesus estava falando? Saiba, estamos tratando das parábolas. E antes disso ele disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, então brilhe a vossa luz diante dos homens. Então agora ele diz: se você é esta luz, você não pode colocar isso debaixo de um cesto. Esta luz tem que estar no lugar alto, no lugar que possa refletir a luz, que isto possa brilhar. Você não pode esconder quem você é. Agora, como é que nós, homens e mulheres, crianças, jovens, sejamos quem for, né? Seja quem for, como é que se esconde isto? Como é que se esconde isto? E como esconde isso debaixo de alguma cesta? Muita gente está escondendo esta luz debaixo de cesta. Então preciso saber por que Jesus usou esta ideia figurativa de uma cesta, que esta cesta poderia esconder a luz. Bem, nós vamos então falar um pouquinho sobre isso. E quando se fala em cesto, você já lembra, quem trabalhou na roça sabe muito bem o que é um cesto. Quando se pega aquilo e faz com cipó determinado cesto para guardar alguma coisa, para colocar aquilo cheio de frutas, cheio de mandioca, seja o que for, ou roupa, e você põe aquilo na cabeça e sai de um lado para o outro, ou carrega de lado, ou na mão, e aquilo é um cesto, onde se guarda algo. E o meu avô tinha um cesto pendurado, o Antônio lembra disso, o Júlio lembra, né? Pendurado bem na sala da cozinha. E os netos, assim de netos, crescer e multiplicar, né? Chegava lá no final de semana e tal, a primeira coisa que eu olhava era para o cesto pendurado. Por quê? Lá dentro tinha sempre um pão, tinha sempre um queijo, tinha sempre alguma coisa. E ele colocava no cesto pendurado assim pelo aramezinho, que era exatamente para se livrar de ratos, baratas e todas essas coisas. Hoje você tem a geladeira, você guarda lá, nada entra ali, você tem o armário. Mas quem nasceu, morou, viveu na roça não sabe o que é, não sabe. Hoje sabe, mas naquela época não sabia o que eram essas coisas. Não é? E você sabe, estamos falando em coisas simples e essas pregações vão para pessoas da roça também, pessoas que estão ainda assim, nessa situação. Então aquilo ficava pendurado lá, aquilo era um cesto, o cesto de pai velho. Você sabia que lá tinha sempre um queijo, tinha sempre uma bolacha, sempre alguma coisa guardada. Então aquilo que é guardado no cesto é algo que você não vai jogar fora, é algo que corresponde à tua convivência, inclusive. É algo que você come, que você guarda, que você se alimenta. Então observe por que Jesus usou esta palavra cesto. E o que isto representa? Porque a parábola é exatamente para isso. Para esclarecer alguém e para deixar outras pessoas confusas. Jesus falou em parábola para esconder a verdade sobre o reino de Deus, de alguns. E depois ele prometeu esclarecer para outras pessoas. A vós é dado conhecer. A eles não são, por isso eu falo em parábolas. Então, nós precisamos dar graças a Deus, porque nos chegou a compreensão das parábolas de Jesus. E agora você pode saber o que é o reino do céu. E ele comparou com peixe, ele comparou com pães, ele comparou com o homem do campo, e nós precisamos entender todas estas coisas. Bem, existem cerca de 35 vezes em todo o Antigo Testamento, Antigo e Novo Testamento, onde esta palavra cesto é usada, onde ela foi usada. Você pode não encontrar, vai contar na sua Bíblia, você pode não encontrá-las porque elas estão traduzidas como alqueire ou como outra palavra. Vê? Então precisa de um mestre para buscar aquilo quando foi falado, o que aquilo representava, que palavra Jesus usou no aramaico e tal, que palavra era usada no hebraico, e aquilo foi traduzido diretamente para o grego. Então você agora percebe por que estamos sempre nos referindo a isto, a estas coisas, a palavra raiz, de onde se originou o sentido. Membrando disse, Deus usou 3 raças para trazer a sua verdade à tona. Primeiro foi o judeu, através da verdadeira religião, depois o grego. Veja, a Grécia, o grego com a língua universal, o grego, e depois os romanos com a abertura de estrada. Nós já pregamos tudo sobre isso, estamos só dando outras pinceladas.
Então observe, existem 35 vezes em todo o Antigo e Novo Testamento onde foi usada a palavra cesto, ou cesta. E cada uma destas vezes estava se referindo à vida. Estava se referindo à vida, quando se fala sobre cesto. Então Jesus não estava falando apenas de um negócio feito de cipó, de palha, ou qualquer coisa. Ele estava se referindo a algo muito sobressalente. Ele estava falando em parábolas. Primeiro ponto que vamos observar aqui. A vida de Paulo foi preservada dentro de uma cesta. Quando ele foi perseguido e ele teve que descer as muralhas da cidade pendurado numa cesta. Ele não poderia sair pelos portões. Quem encontrasse ia prendê-lo, matá-lo, qualquer coisa, e não era o tempo ainda. Então os irmãos colocaram ele dentro de um cesto. E assim ele escapou com sua vida. Desceu pela muralha da cidade, os irmãos segurando em cima e tal, até que ele chegou embaixo. As pessoas foram alimentadas na multiplicação dos pães e peixes ali. E você sabe que depois da multiplicação sobrou 12 cestos cheios de alimento. A sobra disse: recolhei tudo. E a Bíblia é bem clara, quando diz que 12 cestos sobrou. Todos comeram, se alimentaram, se fartaram, e 12 cestos estavam ali como a sobra. Não pode estragar aquilo. Foi algo abençoado. Por isso você não deve estragar comida, você não deve estragar alimento. Não deve colocar um prato desse tamanho e deixar a metade. Isso é desperdício. O irmão diz: eu não creio em desperdício. Comida é uma coisa sagrada. Por que o olho maior do que a barriga, não é? Coloca pouco se quiser mais, coloca mais um pouco, mas enche o prato desse tamanho, aí deixa a metade, aquilo se estraga, aquilo se perde. Parece que as parábolas não funcionam. Vendo Jesus alimentou, todo mundo comeu, fartou, e o resto se viu de estrumo, jogou fora, disse: recolhe, sai recolhendo. Sobrou 12 cestos. Bem, no sonho lá do Antigo Testamento daquele homem, no tempo de José, o padeiro, ele teve um sonho, onde ele viu 3 cestos. E aquilo representava, quando foi interpretado aquele sonho, aquilo representava 3 dias que havia sido deixado para a vida, para a sua vida. Vocês conhecem o sonho de José. Nós não vamos entrar em todos eles. Mas eu quero ler juntamente com vocês algo que está em Deuteronômio no capítulo 26 do livro de Deuteronômio. Vocês vão observar que as parábolas tratará de todo o Antigo e Novo Testamento. O livro de Deuteronômio está bem antes do livro de Josué. Deuteronômio, capítulo 26. Vamos ver aqui. E o versículo 2. Deuteronômio 26, versículo 2. Veja o que está escrito. Então tomarás das primícias de todos os frutos da terra, que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto. E irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Observe, nesta escritura, como o cesto representa a vida das pessoas. Representa tudo que eles vivem. Representa tudo pelo que eles trabalham. Veja isso. O cesto é uma representação do seu sustento, daquilo que eles adquiriram. E por que tinha que ser um cesto para representar? Porque o que eles tinham, o seu sustento que eles adquiriram, eles tiveram aquilo através de uma promessa. Então aquilo tinha que vir num cesto. Gente, vamos ter cuidado com essas coisas para não passarmos por alto. Quando eles vinham com aquilo e ofereciam aquilo ao Senhor, eles estavam oferecendo seus próprios, vamos dizer assim, seus próprios ego. Aquilo que eu consegui, aquilo que eu adquiri. Mas como você adquiriu?
por uma promessa. Você vai habitar numa terra que emana leite e mel. Sai de tua terra, Abraão. Abraão saiu. Vai para ali, Abraão foi. Agora tem que ir para o Egito, passar 400 anos lá como escravo. Agora sai do Egito, porque você vai habitar numa terra que emana leite e mel. E eles estavam nesta terra. E aqui foi dito: então tomarás das primícias de todos os frutos do solo. De que solo? Daqueles que eles adquiriram através de uma promessa. Agora, nós não tivemos uma promessa para esses últimos dias? Não nos foi prometido uma terra? Não nos foi prometido um lugar? E a terra prometida representa o que para nós? Representa exatamente o Espírito Santo. Então observe que o irmão Branham disse, quando aquelas 3 citações que aprendemos no início, uma das citações era esta: aqueles que uma vez foram iluminados, provaram da verdade, mas não seguiram com a verdade, eles estão mortos. Passou por eles, já se foi. Então nos foi prometido uma terra, a terra da promessa. Nós sabemos que é o Espírito Santo hoje para nós. Então depois que você está nesta terra, nesta revelação, neste Espírito Santo, então os frutos desta terra você coloca em um cesto para apresentar aquilo. E agora você vai ter que ter cuidado, porque esse cesto pode cobrir a luz. É exatamente aquilo que você tem. Versículo 1. Eu li o 2, não foi? Eles recebiam aquilo e ofereciam a Deus como culto de ação de graça, uma oferenda de ação de graça. Por isso tinha que estar num cesto, para oferecer aquilo como ações de graça. Tá, versículo 1 diz assim, de Deuteronômio 26. E será que quando entrares na terra, os frutos oferecidos no cesto eram os frutos da terra, as primícias da terra. Então observe as primícias do Espírito depois que você entrou na verdade do dia. Observe que tipo de fruto você recebeu, que tipo de conhecimento você teve, que cesto você está usando, e observe que é exatamente isso que pode impedir a luz. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto. E irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei. Veja, a pessoa está declarando que entrou. A pessoa está declarando que conheceu. A pessoa está declarando que aceitou. A pessoa está declarando que viu. A pessoa está declarando que se foi manifesto a ela. O quê? Frutos. E para ela obter frutos da terra, ela teve que estar nesta terra. E estamos falando agora não de uma terra, como eles estavam, mas estamos falando da Canaã, que representa o Espírito Santo. Então observe, eu entrei na terra. Irás ao sacerdote que houver naqueles dias e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei. Veja você isto, pare aqui outra vez. Isto não se trata de um cesto de algo simplesmente. Não se trata de algo relacionado a simplesmente coisas que você adquiriu aqui nesta vida. Lembre-se que aquilo era tudo representativo, era sombra de coisas futuras. O que você tem no cesto se trata de algo relacionado à sua vida. O que eles tinham no cesto, que eles ofereceram, era algo que eles adquiriram na terra, que era fruto. Era o leite e mel prometido. Era as ervilhas, eram os frutos que eles escolheram, o primeiro algodão, a primeira mandioca, o primeiro feijão. E o que aquilo representava? Minha subsistência, o meu sustento, o meu alimento. Isso faz parte da minha vida. Sem isto eu não vivo. Ou acha que você vive sem os frutos da terra? Não, senhores. Você fica tonto quando faltam as coisas de casa. Você corre atrás de comprar frutos da terra, já que não se planta mais, não é? Quem planta, vende. Você que não planta vai ter que trabalhar de outra forma para comprar, mas você não vive sem isso.
Então o que eles estavam oferecendo era a coisa principal para a sua subsistência. E aqui eles iriam oferecer aquilo era um culto de ação de graça relacionado à sua vida. Era o maior culto sobre esta herança que Deus tinha dado a ele. Não adiantava ele se ajoelhar e dizer: Senhor, muito obrigado pela terra da promessa, glória a Deus pela mensagem do dia, glória a Deus pelo Espírito Santo, eu tenho isso, eu aprendi aquilo. Não adianta isso. Traga num cesto e diga: hoje eu estou declarando que eu entrei, que eu conheci e aqui está. Aí mostra aquilo. Tá. Estamos mostrando? Estamos mostrando que adquirimos? Deixa eu terminar o versículo. Hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais para dar-nos. Aos nossos pais, dar-nos. Ou, hoje eu entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais que nos daria. Fica mais fácil para você compreender assim, não é? Então foi nos jurado também isto, aos nossos pais. Então, se foi jurado aos nossos pais, e hoje nós somos os filhos desta fé, então Elias viria para converter a fé dos filhos de volta aos pais. E no tempo dos nossos pais, apóstolo, ali estava o que representava a terra. Por isso o Espírito Santo caiu naqueles dias. Atos 2. E aquele mesmo que desceu prometeu vir nos últimos dias, para outra vez ver de nós a mesma adoração, os mesmos cestos cheios do fruto, e você declarando: eu conheci, eu entrei na terra, eu conheci isto. Agora você observar o versículo 4. E o sacerdote tomará o cesto, viu? E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus. Você pode parar por aí. Observe. Trazia, oferecia, o sacerdote pegava, colocava diante do altar, então você poderia testificar. Então, meus amigos, eles estão para falar agora de seus testemunhos, porque o cesto foi levado, foi colocado diante do altar e eles agora iam testificar. Eles agora teriam que falar de seus testemunhos. Que testemunho? De como Deus cuidou deles, tirando da escravidão do Egito, vamos dizer para nós, tirando da denominação. Como Deus cuidou de suas vidas, seus sapatos não se rasgaram, suas roupas não envelheceram durante os 40 anos de caminhada. Tudo aquilo, tudo que eles passaram, Deus cuidou deles. E Deus entregou para eles a terra, que estava na mão dos adversários, na mão dos inimigos. Então observe aqui que não se trata de oferecer frutas e verduras. Aqui está se tratando de algo muito mais sobressalente. Deus poderia cuidar deles sem precisar das verduras. Ou você acha que Deus cuidou deles durante todo aquele tempo, até dar a eles a possessão, atrás de cestos de frutos, de legumes? Deus não precisa disso. Deus poderia muito bem ter cuidado deles sem isso. Mas ali era Deus mostrando o que tinha dado a eles para nutrição. Deus deu e eles tinham que trazer de volta. Está aqui o que o Senhor me deu para me nutrir, para o meu sustento. O cesto representava ali a tudo que eles tinham recebido de acordo com a promessa divina. Então você tem que saber da promessa divina que foi feita para nossos dias, e que hoje você é participante desta promessa. Então aquilo que Ele te prometeu, que Ele cumpriu, o conhecimento que Ele tem te dado, a fé suprema para esses dias, isso você tem que oferecer de volta a Ele. E se você não tiver cuidado, é exatamente isso que vai emborcar por cima de você e esconder a luz. Aí você lembra do que Jesus disse: a luz é você, você é a luz, mas você não pode acender a luz e colocá-la debaixo de um cesto. E é isso que está acontecendo. Então vamos para Deuteronômio 28. Deuteronômio capítulo 28, versículo 5 ao 7. Agora veja isso aqui. Deuteronômio 28, versículo 5 até o versículo 7. Vamos ver isso aqui. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Isso é o versículo 5 de Deuteronômio 28.
Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Ferirão diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Bem, observe, bendito seja o teu cesto. Vamos para o versículo 17 disto aqui. Versículo 17 outra vez. Mas aqui nós encontramos outra coisa. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Mas lá foi bendito o teu cesto e a tua amassadeira. No versículo 17 está a maldição. Lá está a bênção, aqui está a maldição. Bendito o teu cesto. Ou o teu cesto pode ser bendito, ou o teu cesto pode ser maldito. O que tinha no cesto? Frutos da terra, as primícias da terra oferecidas diante do altar. E dependendo de como eles iam oferecer aquele sacrifício, a sua adoração, o seu culto, aquilo poderia ser uma bênção ou uma maldição para ele. Note que o cesto representa tudo que eles têm. Então tudo que nós temos, que foi dado por Deus, pode ser uma bênção para nós ou pode ser uma maldição. Isto está falando de tudo. Vamos falar primeiro das coisas naturais. Isso pode ser o nosso trabalho, pode ser o nosso carro, pode ser a nossa casa, pode ser a nossa fama, pode ser o conhecimento que nós temos, vamos entrar em vários campos. Isso pode ser as mensagens que temos em casa, pode ser as fitas que você já adquiriu, pode ser os CDs que você tem. Tudo que você possui pode ser uma bênção ou uma maldição para você. O cesto representa, por isso Jesus falou em parábolas. O cesto representa tudo que você possui. O cesto é único. E Jesus disse para o povo que são a luz do mundo. Ele não falou isso para o incrédulo. Assim como no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, não estava falando sobre os pagãos, heteus, peruseus, fariseus, seja quem for. Eles, inclusive, foram expulsos da terra. Nós estamos tratando para aqueles que permanecem, para aqueles que estão que ficam na mensagem, na revelação do dia, no conhecimento que Deus tem enviado, é para aqueles que estão. E para aqueles que estão, o cesto deles pode ser bendito o teu cesto ou maldito o teu cesto. Porque Jesus, quando ele falou na parábola, ele estava falando para as pessoas que são luz do mundo, não para os outros que não são luz, mas é para mim, para você. O que Jesus disse lá? Ele disse: Deus quer se refletir através de você. Quando foi que Jesus disse isso? Quando ele disse: não se põe uma lâmpada debaixo de um cesto. Deus quer se refletir através de você. Deus quer usar teu corpo para manifestar-se Ele mesmo para a geração deste dia. Irmãos, este é o segredo. Paulo disse que o segredo era este, o mistério era esse: Cristo em vós. Então, Deus quer se revelar, Deus quer se manifestar através de você para a geração desse dia. Ele não quer manifestar, não é você. Ele não quer manifestar um homem. Deus não quer manifestar um profeta. Deus não quer manifestar ninguém a não ser Ele próprio. E através de mim e de você para a geração deste dia. Ele tem dado esta luz para nós, Ele tem dado esta luz para mim, e Ele quer que nós refletimos esta luz, que significa o quê? Esta luz que estamos falando significa o quê? Esta luz é dizer exatamente o que Ele disse, fazer exatamente o que Ele pede para fazer, entendê-lo, não simplesmente isto. Eu entendo, eu estou entendendo. Não é isto, mas é refletir esta luz aos outros, é fazer eco das palavras de Jesus aos outros. Porém, Jesus nos admoesta aqui. Ele disse: não ponha teu cesto por cima desta luz.
Agora, se você lê essas palavras só para aqueles dias, se você vê essas parábolas só para aqueles dias, irmão Branham disse, se a igreja o vê só no passado, não há esperança para a igreja. Por quê, meus amigos? Porque todo o Novo Testamento fala desta hora. E estamos tratando das parábolas não para 2000 anos atrás, mas para hoje, porque o mesmo que esteve no corpo de seu filho e proferiu as parábolas, tem vindo nesse tempo final, para manifestar-se como mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que é Jesus Cristo. E se você não sabia quem é Jesus Cristo, você tem aprendido quem é Jesus Cristo. Quando você aprendeu que este é o nome de Deus mesmo, e Ele colocou esse nome em seu Filho. Por isso que até fez dele o Cristo. Ele fez de Jesus o Cristo, quando veio habitar nele em plenitude. Então, observe, não ponha teu cesto por cima desta luz. Não permita tua vida, é esta a tradução, viu? É esta aqui a forma simples de explicar estas coisas. Não permita tua vida e tudo aquilo que você possui, não deixe que interfira com tua habilidade para refletir Cristo para os outros. Aquilo que você tem, aquilo que você possui, aquilo que você adquiriu, não deixe que isto barre a habilidade que você tem. A habilidade que Deus te deu, para que você leve a verdade para as outras pessoas. E você leva esta verdade para as pessoas, não é simplesmente falando como eu estou falando aqui. O maior sermão é uma vida vivida. Viver a verdade, viver a palavra. Não coloque um cesto em cima disso. Você já sabe o que é o cesto. O cesto representa a vida. Tudo aquilo que você adquiriu, tudo aquilo que Deus te deu, principalmente através de uma promessa. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Foi lá de onde nós saímos, não é? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Bem, você está em cima de um monte. Por isso você canta, eu sei que estou num lugar muito alto, não é assim? Eu sei que estou num lugar muito alto. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do cesto ou do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Irmãos, Jesus nesta primeira parábola foi a primeira que você encontra registrada. Por isso que está em Mateus 5, depois das bem-aventuranças. Ele está nos dizendo que devemos refletir, que devemos ser um refletor da luz gloriosa do Evangelho, observe, e que nós não devemos permitir, você não deve permitir, que nada detenha essa luz, veja, de ir adiante, de seguir adiante, sobre toda a nossa vida, sobre todo o nosso sustento. Tudo que você tem, tudo que você possui, não deixe que esta luz seja impedida por causa disso. Então agora você diz, meu Deus, que tipo de pessoas eu devo ser? Aí o irmão Branham faz essa mesma exclamação. Ele diz, que tipo de pessoas devemos ser em santo trato e piedade? Então, meus amigos, que tipo de pessoas devemos ser quando Cristo mesmo? Estamos falando de quem quando falamos Cristo mesmo? Estamos falando daquele que Paulo chama assim, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é Cristo mesmo, que é o Espírito Santo. Espírito Santo é Cristo, aquele que gerou a Jesus. Então, que tipo de pessoas devemos ser quando Cristo mesmo tem descido nessa hora final para envolver todo o seu povo, para envolver sua igreja? E outra vez trazê-la a verdadeira compreensão daquilo que ele disse e que os apóstolos entenderam e compreenderam depois que seu entendimento foi aberto para entender as Escrituras. Observe estas coisas.
O próprio Cristo mesmo tem descido nesta era final, nesse tempo final, para nos recolher, para recolher a semente eleita do meio de toda esta bagunça. E, no entanto, nós estamos permitindo que nossos trabalhos, nossas dificuldades, nossas dívidas, nossas preocupações, nós temos permitido que muito do nosso dia a dia tome conta da nossa atenção, tire de lado o foco da verdade e você começa a pensar em outras coisas, a se preocupar com outras coisas e deixamos a compreensão, a verdadeira revelação como em segundo plano, como se fosse um acessório em nossas vidas e não percebemos que é exatamente isso que está impedindo de sermos o verdadeiro refletor da verdade para esse tempo presente. É exatamente aquilo com que Deus tem nos abençoado. Ou será que nós não temos sido abençoados por Deus? Observe a saúde que você tem. Ou você acha que a sua saúde não pode ser exatamente parte desse grande cesto que é colocado em cima? Porque quando se tem saúde, para onde se vai? Quando se está doente, se faz campanha. Quando se está doente, o médico diz não tem jeito, então se faz jejum. Quando se está em dificuldades, então se procura, ai meu Deus, ai meu Deus. Então Ele te abençoa. Aí quando Ele te abençoa, então nós permitimos que estas coisas detenham a luz. Por que será que os ricos não querem saber de Deus? Porque eles não precisam. Eles compram tudo com dinheiro. Ele compra a saúde. O médico de aqui não tem jeito, então eles podem se transportar para outro país e buscar médicos credenciados. Mas o pobre não fica, ai meu Deus, misericórdia, ai meu Deus, misericórdia. Por que será que aos pobres é pregado o Evangelho? O rico não quer saber de boas novas. Se ele pudesse comprar salvação com dinheiro, então, se tivesse. Por isso que você encontra igrejas assim de pessoas, empresários e tudo. Porque eles acham que estão comprando a sua salvação. Eles dão grandes somas de dinheiro em troca das bênçãos de Deus. Em troca das bênçãos de Deus. Eles acham que estão comprando a Deus, barganhando com Deus. Você aprendeu que isso é exatamente o que os condenará no dia final, no último dia, no último instante, quando eles terão que prestar conta disso. Mas deixemos esta parte de lado e vamos lembrar de nós, eu e você. Quando somos abençoados por Deus, quando melhoramos de vida, será que vamos ficar do mesmo jeito que estávamos antes diante de Deus? Ou será que quanto mais nós crescemos aqui nesta terra, mudamos de vida, de simples para melhor e melhor e melhor? Parece que as coisas de Deus, as coisas sagradas já não têm tanta coisa. A nossa responsabilidade já fica um pouquinho de lado. E nós deixamos que estas coisas sejam como um cesto. Porque estas coisas que eu estou vos falando são coisas que nós adquirimos. E não são coisas erradas. São coisas com as quais Deus te abençoa. Por isso o cesto, dentro do cesto tinha o quê? As primícias da terra que eles obtiveram através da promessa divina. Mas você viu que no versículo diz, bendito é o teu cesto. Depois ele diz, maldito é o teu cesto. Porque dependendo do teu estado, de como você está levando aquilo, aquilo se torna uma maldição para você. Então não deixe, não podemos deixar que os nossos cestos de bênção venham a ser cesto de maldição, que esconde a luz que Deus tem nos dado e que Ele nos deu para refletir isso, para levar adiante, para mostrar isso. Quem quiser ver Deus nesta terra tem que ver em você. Quem quiser ver Cristo tem que ver em você. Quem quiser ver a verdade vai procurar a quem? A não ser a você, a quem a verdade tem se manifesto. Ou você acha que Paulo estava tonto quando ele disse Cristo em vós, o mistério que foi escondido antes dos séculos, e ele dizia agora tem nos sido revelado. E que mistério é esse, Paulo? Cristo em vós. E Paulo descobriu isso em sua própria vida quando ele disse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Que tipo de Cristo vivia em Paulo? Ele disse, aquele Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Se aquele Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, então qual o trabalho? O que Deus está fazendo aqui na terra? Está usando corpos de carne, pessoas frágeis, homens e mulheres simples,
E através dessas pessoas, ele tem se manifesto, tem refletido sua luz e está vivendo através destas vidas, levando adiante. Você se torna um eco da verdade. Você começa a repetir a verdade. Está escrito, está escrito, está escrito. Então ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amém? Nós vamos encerrar por aqui, porque nesse prosseguimento nós vamos entrar no homem, na outra parte onde terminaremos o assunto sobre o cesto. Nós vamos encontrar um homem que recebeu tudo que o seu cesto estava cheio, lotado de bênçãos, que ele adquiriu. E ele adquiriu, não foi em motéis, ele não adquiriu, não foi na cachaça, ele não adquiriu, não foi mentindo, não. Ele adquiriu de uma forma honesta, obedecendo os mandamentos, fazendo tudo de bom e recebendo dádivas de Deus, sabendo que Deus era bom. E aquele cesto emborcou por cima dele de uma forma completa, que ele não pôde ser um refletor da verdade no seu dia. E Jesus contou isso como uma parábola, mostrando para nós, nesse tempo presente, o cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós temos recebido. Você tem que permitir que sua luz brilhe. Não deixe que as coisas com as quais Deus tem te abençoado, com que Ele te abençoou, Ele te deu fregueses, então não deixe que isso seja um empecilho. Ele te deu uma maneira de você ganhar o seu sustento, não deixe que isso seja um empecilho. Ele te deu amigos, amigas, pessoas confiáveis, não deixe que isso seja um empecilho. Ele te deu família, filhos que você ama e acorda do teu coração, não deixe que isso seja um empecilho. Ele te deu mulher, ele te deu marido, não deixe que isto seja um empecilho. Ele te deu uma igreja, ele te deu um lugar para congregar, não deixe que seja um empecilho. Você tem em casa coleção de pregações, de fitas, CDs, mensagens, você tem uma biblioteca completa, você tem os 66 livros em sua casa. Não deixe que isto seja um empecilho, porque o cesto é exatamente onde você coloca as coisas importantes, a ponto dele pedir que aquilo que você adquiriu traga no cesto para você testificar diante dele. Eu entrei na terra e aqui está o fruto, bênçãos que o Senhor me deu. Não deixe que isto se torne a maldição, a ponto de você não conseguir mais levar adiante a luz. O que pode impedir a luz de brilhar na tua vida? O diabo não consegue mais. Mas a bênção que Deus tem te dado é exatamente isso. Pode ser um empecilho. É por isso que muitos foram tão abençoados por Deus nesse tempo final, dentro desta mensagem, que isto se tornou um empecilho para o seu aprendizado. E ele diz assim: eu não preciso mais de nada. Eu não preciso ouvir outro pregador. Eu não preciso ler mais mensagens. Sabe, eu não preciso ler mais as mensagens de antes de 63. Eu só leio de 63 até 65. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, porque acha que já aprendeu demais. Já está no estágio tão avançado que não pode voltar atrás para remendar ou para, vamos dizer assim, arrumar as coisas que ficou desarrumada nos rudimentos da doutrina de Cristo, quando não se entendia. E foram tão abençoados, tão iluminados, que acharam que tinham o suficiente para seguir adiante. Mas esse seguir adiante se torna exatamente uma armadilha, porque vai seguindo, 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 e aquela luz acaba, aquilo para de refletir, o conhecimento tapa o canal de vir a revelação, e a pessoa não percebe que o cesto emborcou por cima da cabeça. E já não está mais refletindo a luz, porque a luz que provém da glória do Shekinah, da coluna de fogo, que lembrando dessa coluna de fogo está aqui para mudar nossos corações, esta luz já não atinge mais tais pessoas, ou tais pregadores, ou tais homens e mulheres, a ponto deles não ver a coluna de fogo continuando brilhando, continuando manifestando, e eles ficam com a luz do passado, achando que estão caminhando na luz do dia, na luz da hora, quando na verdade estão caminhando para um escurecimento total de sua visão. Então, aí sim, o cesto
pode se tornar uma maldição. Aí vai apresentar diante de Deus frutos da terra. Mas como você está trazendo isto? O que esses frutos têm feito com você? Fica aí a pergunta para cada um de nós respondermos para nós mesmos diante de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu sei, isso não é culto de grito, de pulo, de forma nenhuma. É exatamente culto de reflexão. Quando Jesus falou em parábolas, muitos saíram de lá, muitos saíram de perto dizendo: não entendi nada, não entendi nada. Nem os discípulos entenderam. Mas eles aproximaram e disseram: por que tu fala para eles em parábolas? E ele disse: é para que eles vendo, não compreendam, não entendam, nem lhes sejam perdoados os pecados, para que o feio os cure. Não é para eles. Mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, e a eles não são. Amém? Então vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E agora você, como esta luz, não deixe que o cesto se torne uma maldição. E o cesto não é coisas ruins que você adquiriu na vida, não. O cesto, dentro deste cesto, vem a tua vida, o teu sustento, o teu conhecimento, o teu aprendizado, tudo que você tem, tanto material como espiritual. Isso está no cesto e você tem que oferecer isso diante de Deus. E aquilo pode ser uma bênção ou uma maldição. Então o cesto não pode cobrir tua vida, ofuscar isto. Quando ofusca, você não pode receber luz, nem pode mais transmitir luz. E o que significa? O talento fica enterrado. Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, por este dia, por esta hora, por esse tempo final, quando o mundo está totalmente em trevas. Mas nós estamos conseguindo, com a tua ajuda, sermos um reflexo da tua glória aqui na terra. Sabemos que isto pode ser uma coisa um pouquinho complicada para alguém compreender, mas nós cremos que o Senhor, como a grande luz, como o sol da justiça que viria trazendo salvação sobre suas asas, pode, ó Senhor, irradiar os corações dos teus filhos e de tuas filhas, e que isto seja ampliado em suas vidas, e que nós possamos a cada dia perceber isto, o que estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu, com as coisas que temos adquirido, Senhor. Se isto está sendo empecilho, ou se está sendo uma ajuda para a nossa caminhada. Se há algo, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa vivência, que está sendo empecilho, nos faz ver, nos faz entender estas coisas, Senhor. Nós não queremos cobrir a luz do Senhor. Se a tua verdade chegou até a minha vida, chegou até as nossas vidas, ajuda-nos a levar isto adiante, porque outras pessoas precisam conhecer isto. Alguém precisa conhecer para crer, outros precisam conhecer exatamente para tropeçar, para que naquele dia haja testificação. Eu não sabia. Sim, você sabia, porque você barrou com esta luz. Quando você encontrou tal pessoa, você encontrou esta luz, esta verdade, quando você trabalhou junto do João, da Maria, do José, do Paulo. Quando você estava com fulano, você estava com a luz. E você riu da luz. Você riu da verdade. Chamou de idiotice, chamou de hipocrisia, chamou de fanatismo, chamou de loucura, porque aquela pessoa não mentia para ganhar mais, porque aquela pessoa não se envolvia com seus erros, com suas incredulidades, com seus pecados. Então, você teve a oportunidade, você esteve diante da luz e não quis ver. Então, por isso você será condenado. Então, Pai, ajuda-nos a sermos esse tipo de pessoas aqui na terra, através dos quais o Espírito Santo pode se declarar a si mesmo para este mundo que está em trevas espirituais. Nos ajuda a caminhar na Tua graça, refletindo a Tua glória, Senhor. Perdoa-nos, toma-nos pela mão, nos leva para nossos lares abençoados pela Tua presença, pela Tua palavra, e abençoe aqueles que ouvirão esta mesma pregação, que eles sejam ajudados pelo Senhor. Colocamos nossas vidas sob os Teus cuidados, sabendo que assim estaremos, ó Deus, em boas mãos, seguros nas mãos do Pai.
No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, nós te suplicamos. Amém. Amém. Este programa é realizado pelo Tabernáculo Fé Perfeita de Francisco Morato, São Paulo. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Outra vez. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Amém. Amém. No próximo culto, nós concluiremos a parte desta parábola sobre o cesto. Trataremos exclusivamente de um homem que deixou o cesto emborcar sobre sua cabeça. Deus os abençoe e tenham todos uma semana abençoada pelo Senhor. Obrigado.